A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Nossa escola bíblica que é a escola bíblica especial. Eu sou o pastor Samuel, é uma alegria estar aqui com você para a gente estudar a lição bíblica. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa série de lições e nós vamos partir agora para aprender um pouquinho da lição de número 10. Tudo pronto aí com a sua Bíblia, com sua lição bíblica para nós estudarmos a lição de número 10? Então, vamos estudar a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a evangelização na cidade. Obviamente que existem diversos métodos, estratégias, técnicas de evangelização, mas o nosso objetivo, o objetivo dessa lição de número 10, é refletir sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização realizada pela igreja no ambiente urbano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou como que tem sido tão difícil encontrar as pessoas, falar com as pessoas, porque elas estão o tempo todo agitadas, o tempo todo correndo de um lado para o outro? E não só isso. A nossa sociedade passou a viver de uma maneira bastante diferente. As moradias, por exemplo, mudaram. Estamos vivendo numa sociedade que ela é cada vez mais montuada um em cima do outro. Nós vivemos basicamente em prédios e o acesso é cada vez mais difícil. Então, como transpor essas barreiras urbanas? Já começa pela barreira do ambiente, né? Porque as casas não estão mais abertas para a rua, nós sempre estamos agora protegidos dentro de condomínios, com portarias e etc. Mas não só isso. A evangelização na cidade, ela também precisa lidar com uma outra realidade, que é a realidade do tempo. As pessoas estão praticamente sem tempo, elas estão correndo de um lado para o outro. Você não consegue parar uma pessoa na rua para falar de Jesus para ela, porque as pessoas estão correndo, as pessoas estão agitadas, sempre de um lado para o outro. Mas posso te falar uma coisa aqui, com sinceridade? A evangelização, a pregação do evangelho é uma das razões da existência da igreja. A igreja, entre as suas razões de existência, está o fato de que a igreja prega o evangelho de Jesus Cristo. E esse sempre foi o foco de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Escritura, nesse texto que foi citado, que é o texto base de Marcos, capítulo de número 16, a gente percebe claramente que Deus criou a sua comunidade, Deus juntou pessoas ali, Jesus juntou pessoas à sua volta, mas entregou para essas pessoas uma missão. E a missão é: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Pregai o evangelho para todas as pessoas, em todas as realidades, em todas as situações. O que nós vamos examinar aqui então é o seguinte: a Bíblia possui uma proposta para centros urbanos, para locais urbanos, como é a maneira como temos vivido, aí cerca de 90% da nossa população vive em ambiente urbano. A Bíblia apresenta alguma coisa para nós sobre isso? Existem fatores que nós precisamos considerar quando nós falamos de evangelização, a fim de nos mantermos fiéis à palavra do Senhor e à pregação do Evangelho? Bom, a Bíblia
apresenta princípios de evangelização nas cidades. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no nosso estudo de hoje, né? Quais foram, então, esses princípios que balizaram o ensino e a pregação de Jesus e dos seus discípulos, e como que esses mesmos ensinos e como esses mesmos princípios podem também conduzir a caminhada da igreja na evangelização na cidade. Bom, nesse tempo de refletir que temos aqui na nossa lição, foi feita uma proposta bastante interessante. Quando ela explica para nós que o evangelho significa trazer um anúncio, ou anunciar algo, né? E usando aqui a palavra grega, né? Que tem um significado de boas novas, como é que nós podemos então aplicar essas boas novas do evangelho através desses princípios que direcionam a evangelização? Então, quais os princípios que devem direcionar essa evangelização na cidade é o que nós vamos estudar nessa manhã. Bom, a nossa lição está dividida em alguns tópicos e para nos ajudar a responder esses tópicos, como você sabe, temos sempre um convidado aqui conosco. E nesse estudo da nossa lição de número 10, nós vamos estudar aqui a respeito da fidelidade, da contextualização e também da dependência na pregação do Evangelho. E para nos ajudar a responder as perguntas dessa lição de número 10, recebemos aqui, mais uma vez, o pastor Alain. Pastor Alain, seja muito bem-vindo, que seja aqui um momento valioso, precioso de estudo da Palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Aproveito e cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar aqui nesse momento de reflexão da palavra. Amém, amém. Bom, pastor Alain, nós estamos aqui na lição de número 10, né, que tem como objetivo falar sobre esses princípios, né, princípios bíblicos para a evangelização. Lembrando sempre que você tem acesso a diversos materiais lá no promessistas.org, lá no site da nossa denominação. Tem uma abinha lá, uma aba chamada Lição Bíblica, e clicando lá você tem acesso a outros materiais de apoio para ajudar você nos seus estudos. Mas, pastor Alain, como o foco aqui é a gente refletir sobre os princípios bíblicos que direcionam a evangelização, nesse tempo, na reflexão aqui da nossa lição, ela separou em 3 partes, né? Fidelidade, contextualização e dependência. Pensando nisso, vamos então para a nossa primeira pergunta e a gente vai aí pontuando a partir desses 3 tópicos, né, que aparecem aqui na nossa lição. O texto é o mesmo, Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 20, e o que a lição pede é que a gente discuta em classe sobre a importância de evangelizar todas as pessoas. Obviamente, você vai conduzir aí na sua escola bíblica, aí na sua igreja, você que é professor, você vai conduzir aí uma discussão, e há diversas maneiras de você fazer isso. A melhor forma é você fazer uma discussão direcionada, né, a respeito da importância de evangelizar todas as pessoas. Aí vem a pergunta: quais as implicações, pastor Alain, desta ordem de Jesus para a missão da igreja na cidade? Qual que é as implicações disso? Vamos lá. Acho que seria importante nós começarmos lendo o texto, né, repetindo lá aqui, né? Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, onde a palavra de Deus nos diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus
foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Esse é o último ato de Jesus, né, antes de ir ao céu, né, de retornar ao céu, e ele dá essa ordem clara aqui de que os discípulos deveriam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e isso deveria ser feito na dependência de Deus, na direção do Senhor, por meio do Espírito Santo atuando na vida deles. Na introdução que o pastor fez, mostrou ali que a evangelização está como um dos itens mais importantes, mais fortes da missão da igreja, né? E que uma igreja que está em missão, ela é caracterizada, sobretudo, por esta sensibilidade no mover de Deus no mundo, e que essa igreja ela é movida por uma agenda de Deus que tem a ver com esta evangelização, né? A igreja precisa estar atenta ao que Deus está dizendo, ao que Deus está fazendo, e ela está buscando viver isso em sua missão no mundo. E esse texto, ele fala da agenda de Deus com relação à cidade, com relação à missão de evangelização do mundo. E isso tem a ver com como nós pregamos o evangelho para a cidade nesse tempo. Eu queria destacar uma questão que não é nem frisado aqui no estudo, né, no texto da lição, mas trazer uma coisa interessante aqui. Esse texto, ele fala de pregar o evangelho, e a gente aqui, no conteúdo da lição, enfatizou a importância da palavra evangelho, que são as boas novas. Eu queria destacar aqui uma coisa importante, que é a palavra pregai. A palavra pregai é uma palavra que ela está no grego, kerishate, né? A palavra que vem da palavra querigma, que quer dizer proclamação. A gente precisa proclamar o evangelho, essa é a ideia. O que a palavra querigma ensina para a gente que tem a ver com a lição de hoje? A palavra querigma é uma palavra, ela diz respeito a uma proclamação que é feita por um atalaia. O que é isso? O atalaia era aquele que era o embaixador do rei, o mensageiro do rei, que ia pelos os povos conquistados e era representante de Deus e tinha que trazer uma palavra, uma mensagem para as pessoas em nome do rei. Essa pessoa precisaria ser amigo do rei, porque conhecia o coração do rei, tinha que transmitir a mensagem dele, entender o que o rei queria falar, mas também ele precisava conhecer o povo. E ele precisava falar aquela mensagem do rei de uma maneira que o povo pudesse entender. Então, quando se usa aqui essa palavra querigma, como pregai, é traduzido na nossa Bíblia, ou proclamai o Evangelho, está dizendo que a gente tem que proclamar o Evangelho assim como a proclamação que era feita por um atalaia. E o que isso quer dizer na prática? Significa assim, uma proclamação estilo querigma é quando você anuncia uma mensagem de forma audível, porque o atalaia tinha que se posicionar e falar alto, de maneira clara, de maneira que as pessoas pudessem compreender claramente aquela mensagem, e também numa mensagem que fosse acessível. O que é uma mensagem acessível? Que fosse na linguagem das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender aquela mensagem. E aí, depois disso, ele poderia perguntar: vocês entenderam o que eu falei a vocês? E as pessoas dizendo: eu entendi a mensagem do rei. Então, aqui esse texto diz que nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho dessa forma, de forma audível, de forma clara, de forma acessível. E são duas palavras aqui, se você observar no versículo 15, é pregai o Evangelho. E tem a ver o que a gente vai comentar no estudo de hoje. Eu queria considerar assim, que a palavra pregai diz respeito à forma como a gente anuncia. E a forma é audível, clara, de forma que as pessoas compreendam e que seja acessível às pessoas, na linguagem delas e tudo mais.
E o evangelho, pregar o evangelho, é o conteúdo. É o qualitativo, né? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Então, com relação a pregar o evangelho ou anunciar, evangelizar na cidade, porque é o título de hoje, né? Evangelização na cidade, a gente precisa analisar o conteúdo e a forma. E esse texto aqui fala sobre esse conteúdo, essa forma. O próprio texto, no estudo de hoje a gente vai ver isso, vai falar sobre a dependência que a gente precisa ter do Espírito Santo, os sinais que seguem, né? Mas, sobretudo, essa evangelização precisa ser feita dessa forma. Uma igreja só é igreja quando é para os de fora, já dizia Dietrich Bonhoeffer, né? Um teólogo alemão que explicava a importância da missão da igreja. Então, a igreja precisa ter essa palavra, essa responsabilidade de evangelização, preocupado e olhando para a realidade que está à sua volta, e olhando para a realidade à sua volta, fazer de forma acessível, de forma clara. Outro autor que fala sobre a evangelização e a missão é o Charles Spurgeon, né? Ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, para dizer que isso faz parte da nossa característica, e nós somos hoje os atalaias de Deus, nós somos hoje os embaixadores de Deus na cidade, e aqui na cidade a gente precisa pregar essa mensagem de forma clara, audível. Somos missionários e precisamos exercer essa missão no contexto urbano. Essa ideia do atalaia, essa explicação, ela é interessante até para uma questão que é muito comum em centros urbanos, que é a lógica dos desigrejados, né? Um dos argumentos que os desigrejados utilizam é uma suposta frase de São Francisco de Assis, né, que diz assim: pregue o evangelho, se precisar use palavras, né? Uhum. Por que suposta? Porque nenhum biógrafo de Francisco de Assis conseguiu encontrar essa citação de Francisco de Assis. Então, muito provavelmente, inclusive com base nos outros escritos de Francisco de Assis, é quase impossível que ele tenha dito essa frase. Essa frase foi uma invenção, uma inserção. Mas é impressionante como a quantidade de crentes que utilizam-se dessa frase para justificar o fato de que são impostores. Uhum. Aqui vai botar o dedo na ferida, né? Usam a frase para justificar o fato de serem impostores. Usando essa frase de Spurgeon, né? Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, como eu não quero falar de Jesus para as pessoas, eu não quero pregar o evangelho, e aqui ficou claro que pregar o evangelho é um anúncio, é intencional, né? Tem verbalização. Veja que a ordem de Jesus passa por verbalização. Uhum. E quando nós estudamos sobre missão urbana, é um erro comum que pode acontecer. Sim. Depois que a gente vai descrevendo toda a missão urbana, algumas pessoas imaginarem que, por exemplo, quando nós demos aquele exemplo daquela lição a lição 8, né? As pessoas começam a achar que só as coisas sociais resolvem o problema. Uhum. Né? Então, assim, eu vou me aproximar do meu bairro. O que eu vou fazer aqui? Sei lá, eu vou fazer um tatame aqui de jiu-jitsu, né? Mas é o jiu-jitsu com a pregação do evangelho, porque se não tiver a pregação do evangelho, não adianta, né? E, infelizmente, muitos se utilizam disso. Eu não quero pregar o evangelho, mas como desculpa eu digo assim: mas o importante não é o evangelho, não são palavras, né? Uhum. Mas é o que a pessoa vê em mim. Então, mas só não está na Bíblia isso. É bonito, né? Poético, mas não está na Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos proclamar de fato, né? Então fica aí esse alerta para a gente, né? A gente precisa ter essa intencionalidade na pregação. Pastor Alain, e qual é o significado, né? Na pergunta número 2 aqui, qual é o significado dessa expressão fidelidade ao Evangelho como exigência no ato da evangelização? O que significa evangelização com fidelidade? Fidelidade, sobretudo, no conteúdo. Esse conteúdo ele é um conteúdo que é inegociável, né?
Não se pode mexer no conteúdo da nossa pregação. E o conteúdo da pregação é o Evangelho, né? Até a lição ela comenta que nenhuma pregação pode ser considerado de fato evangelismo se abrir mão do conteúdo. Daquilo que o Evangelho propõe para nós. David Nicholas, inclusive, fez essa proposta no livro dele, né? O que estão fazendo do Evangelho. Né? Sim, que você prega um Evangelho completo. Né? David Nicholas ele fala sobre as boas novas e as más novas. As boas notícias do Evangelho e também tem as péssimas notícias do Evangelho que levam as pessoas a necessitar de Deus, a buscar o Senhor Deus. A lição também comenta que existem verdades no Evangelho que são universais e elas se aplicam à vida e é resposta para o ser humano em todos os tempos. Desde que ser humano é ser humano, a resposta é a mesma e é o Evangelho. E esse conteúdo ele é inegociável. Esse é um problema porque as pessoas, no afã de contextualizar a palavra, muitas vezes compromete o conteúdo, ou tenta adaptar o conteúdo, o que a palavra de Deus nos exorta a não seguirmos esse caminho, porque não é essa a ideia, não é a proposta da palavra de Deus. E na cidade isso é muito fácil de acontecer, porque a cidade está sempre envolvida com todos os pecados que o Evangelho denuncia. Né? A cidade tem suas próprias filosofias, tem a sua própria forma de encarar, de ver a vida, tem as suas ideologias, né? Quantas ideologias que a gente lida hoje, né? E muitas vezes a pessoa, ao pregar o Evangelho no contexto urbano, tenta encaixar o Evangelho a essas filosofias, essas ideologias, e a palavra de Deus nos incentiva a fazer o contrário. O maior exemplo, né? O maior exemplo que a gente tem de alguém que foi fiel ao conteúdo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha formas criativas de pregar o Evangelho, mas o conteúdo era o mesmo, e ele anunciava esse conteúdo, doa quem doer. Um dos episódios que Jesus ele sentiu na pele essa questão de pregar e ser fiel ao conteúdo é aquele texto lá de João, capítulo 6, quando ele começa a falar sobre o compromisso com a palavra, sobre o pão da vida, e ele começa... Um baita embate ali, né? Ele faz um milagre da multiplicação dos pães, mas depois ele leva as pessoas a um compromisso com o pão da vida, um compromisso com Deus, e quando Jesus termina essa pregação, ele está sozinho, né? Está ele e os 12, e aí os 12 começam a querer até os 12 estavam meio preocupados. Não, estava adulando Jesus ali, Senhor. Parece assim que ele estava querendo dar uma acalmada em Jesus, se é que é possível, se é que era necessário. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, calma aí, o que eu estou falando aqui é o que devia ser dito. E se vocês quiserem ir também, podem ir, não seja por isso. E aí é quando Pedro diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Né? Se só o Senhor tem a palavra de salvação, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, a pregação da palavra é algo que a gente precisa pregar, as doutrinas bíblicas, os mandamentos do Senhor e a proposta de Cristo, a proposta de vida que Cristo propõe, é algo que a gente não pode renegar. Porque, como diz a Bíblia lá em Romanos, né? Que diz que Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, tanto do grego como do judeu, para qualquer pessoa. Basta crer, né? A resposta de Deus é o Evangelho e precisa ser dito dessa forma. A tentação de querer, muitas vezes, comprometer o conteúdo é porque, num contexto urbano, muitas vezes o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é considerado um conteúdo antiquado, é considerado um conteúdo retrógrado, e o cidadão urbano, muitas vezes, acusa os cristãos de ser descontextualizados, de serem atrasados em algumas propostas modernas, né? Mas que são propostas mundanas, que são propostas diabólicas, estilos de vidas que são contrários àquilo que Deus nos chama, né? E o apóstolo Paulo fala assim, que nós não podemos nos conformar com este século, né? E não nos conformar com esse século é continuar sendo fiéis à pregação da palavra, porque é justamente esta palavra, esta mensagem, esse conteúdo que o ser humano precisa, porque é esse conteúdo
que é o poder de Deus que transforma. Então, qual é o conteúdo da nossa pregação? É o Evangelho, e esse conteúdo é inflexível, é um conteúdo inegociável. Nós não podemos abrir mão de uma vírgula que seja dessa palavra, dessa mensagem. E às vezes, pastor Alain, acontece também das pessoas se equivocarem, né? Porque, veja, quando nós dizemos que o Evangelho é o poder de Deus, automaticamente, no sentido oposto, o poder de Deus está no Evangelho, né? Sim. E às vezes nós vemos pessoas citando coisas como se fosse Evangelho, mas não é o Evangelho de Deus, né? E isso também é uma coisa importante, né? Então, fidelidade ao conteúdo é fidelidade ao Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho que algumas pessoas vão criando ou algumas pessoas vão crendo e elas vão achando, né? Que o Evangelho tem um monte, né? Tem o Evangelho do Allan Kardec, tem o Evangelho do, né, esqueci agora o nome do, que é sempre assim, Evangelho tal, Evangelho tal, Evangelho tal. Mas a Escritura, ela convida a gente a ter uma fidelidade com o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso muito claro, entender. E aí, pastor Alain, eis a importância, por exemplo, de se pregar sistematicamente o que é o Evangelho, né? Pregar sistematicamente qual é o conteúdo desse Evangelho. Pregar sistematicamente qual é o poder desse Evangelho, né? Sim. Que às vezes a gente se pega muito em... A gente prega muito sobre os milagres do Evangelho, mas não prega o Evangelho. Sim. A gente prega muito sobre os sinais do Evangelho, mas não prega o Evangelho, né? Exatamente. E é muito interessante, você sabe disso, né? Quando o Evangelho começa a ser pregado, ele causa a primeira reação é um impacto muito forte. Por quê? Porque o Evangelho, de fato, é o poder de Deus. Ele repele algumas coisas, né? Ele confronta. Ele confronta. E a sociedade urbana é uma sociedade que não quer ser confrontada, né? A sociedade urbana, a gente fala aqui sobre urbanidade, ela tem várias características, assim, né? Que é a questão do individualismo, a questão da competição, do materialismo, né? São marcas da urbanidade, são marcas da cultura urbana. É muita competição, essa questão de cada um por si, Deus por todos. A individualidade, eu não me meto não me meto na sua vida, você também não se envolve na minha. E essa é uma proposta da cidade, de vida na cidade. E o detalhe é que isso causa um vazio no ser humano e ele não percebe, ele vai por esse caminho. Exato. E é exatamente a necessidade, a carência que ele tem, porque o Evangelho traz uma proposta completamente distinta dessa, né? É uma vida em comunidade, uma vida de compromisso com Deus, a gente se envolve um com o outro, é uma proposta de relacionamento, de vida. O Evangelho tem a resposta exata para o sofrimento e a dor do ser humano urbano. E muitas vezes, não compreendendo essa necessidade, que é o poder de Deus, a gente fica querendo se adaptar essa mensagem, a forma do ser humano ser. Então, aí não, o conteúdo, exatamente esse o conteúdo, essa palavra que o ser humano urbano e qualquer ser humano necessita, né? Precisa. Bom, a nossa pergunta 3, então, ela está aqui baseada no item 2, e ela vai perguntar qual é o significado da contextualização. Sim. Então, o primeiro item que nós vimos é a explicação da fidelidade. Em segundo, a pergunta número 3, o significado da contextualização. E aqui, a própria lição oferece como um exemplo de contextualização o episódio do apóstolo Paulo em Atos, capítulo número 17, 1 Coríntios 9, né? Atos 17, aquele episódio ali em que ele está ali fazendo quase que uma apresentação ali no Areópago e etc. E ele usa de alguns princípios ali muito interessantes. Então, pastor Alain, vamos lá. O que é e o que significa, melhor dizendo, contextualização? Contextualização, numa forma simples, a gente poderia dizer assim, que é a tarefa de traduzir ou adaptar a comunicação do Evangelho a uma determinada cultura. Isso tem a ver com a linguagem que nós vamos usar, as ferramentas que vamos usar, os métodos
que vamos utilizar para comunicar de forma eficaz aquele conteúdo. Então, a contextualização, de forma bíblica correta, é você usar linguagens, usar ferramentas para comunicar a palavra de Deus sem comprometer o conteúdo dela. Nós nos mantemos fiéis ao conteúdo, aquilo que é próprio do Evangelho. Então, a gente vai entrar numa cultura e vai procurar meios e formas eficazes para comunicar o Evangelho àquela cultura. A cultura tem a ver com a linguagem, a forma como as pessoas se comunicam, tem a ver com as vestimentas, tem a ver com os costumes, tem a ver com as tradições, tem a ver com uma série de questões que caracterizam uma cultura. Dentro da cultura urbana, a gente tem ainda diversas tribos dentro dessa cultura, que a gente precisa tentar descobrir essa linguagem. Ainda tem esse detalhe, né? Dentro da cultura urbana, né, dentro da cidade, a gente tem as diversas faixas etárias, que também a gente precisa tentar comunicar, contextualizar a palavra para cada um desses estágios, né, desses tribos grupos, aí, né? Tribos. Então, a gente está falando de diversas culturas dentro de uma própria cultura. Quando a gente fala em contextualização, e a gente fala de missões transculturais, fica tão fácil de entender a contextualização, né? Que, assim, quando você vai pregar o Evangelho lá na África, o missionário vai daqui e ele tenta buscar conhecer aquela cultura. Então ele vai lá, ele procura vestir as roupas parecidas, né? A gente vê isso muitos missionários. Isso é comum, né? Uma coisa que ele vai aprender é a língua, se é o inglês, se é português. Né? A gente tem missionários lá no Moçambique, lá não precisa aprender a língua, mas tem os dialetos, né? Sim. E aí o missionário precisa aprender. Ele precisa aprender os costumes daquele lugar para que ele possa não ter os choques culturais e possa, de todas as formas, tentar tirar qualquer ruído na comunicação para que ele possa comunicar o conteúdo perfeito do Evangelho. Quando a gente fala em cultura, em uma pregação transcultural, em outro país, em outra nação, fica fácil, né? O desafio é a gente compreender que a gente, dentro da cidade, tem a cultura urbana. A transculturalidade também tem dentro da cidade, né? Exatamente. E que a gente precisa se comunicar com uma linguagem correta. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu só abrir um parênteses. Sim. Porque aí é impressionante como nós temos facilidade de contextualização num regime de evangelização intrapaíses, né? E nós temos tanta dificuldade de entender, por exemplo, que o adolescente lá da igreja é diferente de mim. Porque ele está numa tribo, numa cultura que tem a diferença de tempo, diferença de ideologias e etc, etc. Né? E aí a gente tem dificuldade de adaptar coisas, ou até mesmo de formar líderes especificamente para essas tribos. Né? Quando a gente fala de evangelização de crianças, do culto infantil lá na igreja, do culto de crianças na igreja, a gente vê essa adaptação, essa contextualização com facilidade. Mas quando a gente parte para adolescentes, para o culto de jovens, muitos irmãos têm dificuldade. As barreiras vão se aumentando, Sim. né? Assim como às vezes a gente faz um culto para toda a igreja, a dificuldade que alguns mais jovens têm de entender. Mas é um desafio nosso de transmitir a palavra. Eu volto lá ao texto de Marcos 16:15. A palavra pregai lá, né, que tem a ver com o querigma, ali fala da forma, que o importante é você transmitir aquele conteúdo, que é o Evangelho, de uma forma que as pessoas possam ouvir, compreender claramente, compreender de uma forma clara. Né? Então, a tarefa de contextualizar, o desafio de contextualizar, tem a ver, sobretudo, com a questão da linguagem. Que linguagem nós vamos usar? Linguagem falada, linguagem visual. A linguagem, por exemplo, dos exemplos que a gente usa. E a gente poderia dizer, não, isso é invenção de pastores da atualidade, pastores modernos. Não, não é verdade isso. Todo o tempo em que o Evangelho foi anunciado, ele tinha contextualização. Jesus é um exemplo disso.
Jesus, ele pregava o mesmo conteúdo, a mesma palavra, mas dependendo do contexto em que ele estava, ele usava exemplos diferentes, uma linguagem diferente. Parábolas, né? Poderia citar, por exemplo, a mulher samaritana, quando ele evangeliza a mulher samaritana. Ele usa algumas pontes ali no diálogo, a água que ela está retirando da fonte ali do poço de Jacó, e ele começa um diálogo a partir daí. Ele diz, olha, me dá dessa água, e começa nesse diálogo, e aí ele acaba dizendo que a água também é ele, que é a água que mata a sede da humanidade. E ele traz essa palavra. Quando ele vai pregar para Pedro, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, quando ele chama Pedro, ele está num contexto de pesca, e ali a palavra que ele usa um milagre da pesca, ele faz Pedro pescar, ver o milagre da pesca maravilhosa, e no final ele diz assim, olha, vem comigo que eu vou fazer você de o quê? Pescador, só que agora de homens. Então Jesus usa a linguagem de um pescador para falar com o pescador. Né? Então é claramente isso. Você vai ver João capítulo 3, quando Jesus ele está falando com Nicodemos, ele usa uma mensagem, uma palavra totalmente teológica, porque ele está lidando com um teólogo. Ele fala em nascer de novo, conversão, nascer do Espírito, o Espírito que age. Nicodemos sabia muito bem o que Jesus estava falando, e ele usa uma linguagem, né, dessa forma. Esse tempo a gente estava comentando sobre isso, né, o quanto que seria estranho se Jesus chegasse para a mulher samaritana e dissesse assim para ela, a partir de hoje eu vou fazer de você uma pescadora de homens. Seria até estranho, porque no contexto dela, ela poderia entender essa frase no sentido bem complicado. Bem ela ia dizer, não, eu pesco vários, já tive pesco. Só que é interessante... Assim, aí o que eu quero dizer é que, dependendo do lugar e da cultura, uma mesma frase pode ser... Tem conotações diferentes. Estranho. Né? Então, Jesus não falou isso para a mulher samaritana, disse para ela, eu tenho a água que você realmente precisa. E ele chega para Pedro, no contexto de Pedro, e diz, eu vou fazer de você um pescador. E ali no contexto da samaritana era responsabilidade feminina colher a água, né? Buscar a água. Né? Então, quando ele fala, eu tenho uma água que você não precisa mais fazer todo esse esforço diário, na hora ela entende. Né? E é interessante, nessa citação que você faz, por exemplo, do texto de Pedro, Jesus, obviamente, está trazendo um ensino profundo, um princípio para Pedro, através da profissão que Pedro tem. Né? E é interessante como a gente, às vezes, não percebe que Jesus está fazendo uma contextualização ali. Né? Isso é uma contextualização clara. Primeiro, Jesus propositalmente pede para Pedro para usar o barco dele, usa o trabalho dele, o local de trabalho dele para ser um púlpito. Exatamente. Isso aí já ajuda muito, as pessoas aproximam, ele faz a pesca milagrosa, e depois da pesca chama ele para ser. É a linguagem de Pedro e de quem está ali à sua volta. Outro exemplo, pastor Samuel, a gente sempre se empolga aqui, né? Paulo é um exemplo de alguém que contextualizava muito bem. Paulo, toda vez, em cada lugar que ele está, ele usa estratégias. O texto que a lição pede para a gente ler, que é o texto aqui de... Atos 17 e 1 Coríntios 9. Não, eu falo aqui de 1 Coríntios 9, ele fala que eu fiz de judeus para com os judeus, de grego para os gregos, de nécios para os... E ele está dizendo que eu usei de todas as formas para ganhar pessoas a Cristo. Criou-se conexões, né? Sem comprometer o conteúdo, mas ele usa estratégias diferentes. Eu queria citar um exemplo aqui do texto da lição, Atos 17. Está em Atenas. Paulo usa uma estratégia. Mas se você usar o capítulo 17 inteiro... Irmão, presta atenção nisso. Capítulo 17, ele começa pregando em Tessalônica. Tessalônica, ele começa a pregar para uma comunidade judaica. Onde que ele prega? Que local? Na sinagoga. Qual a estratégia que ele usa? Ele cita o Antigo Testamento. Ele diz, vocês conhecem o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento está escrito isso e isso. Então, aquilo que está dito lá no Antigo Testamento, que vocês conhecem bem, esse é o Cristo que eu prego. O local, a forma e o conteúdo, a estratégia que ele usa.
está pregando para judeus, na sinagoga, em hebraico. Ele está citando e usando todo um contexto. Quando ele chega em Atenas, aquele povo de Atenas é pagão, eles não conhecem nada de Bíblia. Faz ideia do que é Antigo Testamento, que é aí, profeta, não é? Paulo vai chegar lá e dizer, olha, sabe o que está escrito lá no Antigo Testamento? Eles dizem, o que é o Antigo Testamento? É de comer, né? É de comer, não vai ter noção nenhuma. Paulo, então, fala na língua deles, que é o grego, ali. Paulo, ao invés de usar o Antigo Testamento na linguagem lá, ele usa os filósofos gregos, ele cita a filosofia, filósofos gregos, e comenta isso, ele vai comentando, olha, como diz lá os filósofos epicureus, e vai citando vários. Paulo faz umas 3 citações aqui, contextualizando a palavra. E a ideia ali, sobretudo, ele olha para um altar ao Deus desconhecido e ele diz, olha, esse aqui que eu vou usar como estratégia. Vocês sabem quem é esse Deus desconhecido? Não, ninguém sabe. Pois o Deus desconhecido, aquele que vocês não conhecem, eu vou apresentar hoje para vocês. Aí todo mundo, eu quero. Então vamos no lugar mais apropriado. Vamos lá no Areópago, né? Que é o local de debate. Das discussões. Não foi na sinagoga. Então, o local é diferente, a linguagem é diferente, a estratégia de Paulo é diferente, porque ele é um grande contextualizador. Então, a gente precisa ter essas sacadas assim, ao pregar o Evangelho. O conteúdo e a palavra é inegociável, mas a forma pode ser flexível, a maneira como a gente realiza o nosso culto, a linguagem que a gente usa no culto, dependendo da faixa etária, dependendo das pessoas que a gente deseja alcançar, né? Então, isso é importante. Contextualização tem a ver com essa questão de usar a linguagem certa, de forma clara, audível, acessível ao ouvinte da palavra de Deus. Legal. Bom, a gente até poderia citar, né, alguns desses exemplos, né, de contextualização, mas qual é o papel, então? Porque a gente está aqui na fidelidade ao conteúdo. A segundo, nós estamos olhando aqui que a contextualização ela é necessária, porque ela aplica esse conteúdo em diferentes culturas, para diferentes etnias, para diferentes realidades sociais, etc. Mas, em terceiro lugar, a lição também fala sobre dependência, né? Então, você tem o conteúdo correto, contextualizando da forma correta, mas como é que funciona aqui nessa quarta questão, né? Como que o Espírito Santo age, né, na evangelização e qual é a importância da igreja depender do Espírito Santo na proclamação do Evangelho na cidade? A gente falou de dois aspectos importantes, esse é o terceiro item fundamental. Fundamental, né? É um tripé aí, se tirar um, desmorona o resto. Fiel ao conteúdo, você usa uma linguagem acessível, mas nada disso, nenhuma desses aspectos tem resultado se não for debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. E a Bíblia claramente fala sobre isso, pastor Samuel, em diversas vezes. Todas as vezes que Jesus incentivou os discípulos a irem pregar, ele ora por eles e pede para que eles sejam capacitados. A lição vai falar sobre isso, né, que as referências de Jesus mostram que a pregação do Evangelho é algo sobrenatural, precisa ser acompanhado por sinais sobrenaturais, precisa de uma capacitação espiritual, especial. A Bíblia, em Atos dos Apóstolos, prova para a gente que a verdadeira batalha espiritual não é você ficar expulsando demônio, não, é você pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, isso causa transformação, mudança. É a batalha da mente, né? Exatamente, né? E isso não pode ser feito na carne. Isso não pode ser feito de qualquer forma. Precisa ser feito cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Atos 1, o versículo 8, diz isso, né? Ide por todo mundo, né? Prega o Evangelho, lá fala assim, como que diz lá? Atos 1:8, recebereis isso. Confundi aqui com Mateus, né? Que é 28, né? Recebereis
a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. O texto de Lucas tem um revestimento antes, o texto de Lucas 24, 49, é a mesma palavra, dita de uma outra maneira. Fique na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e aí, sendo revestidos de poder, você vai ser usado por Deus na pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para a prática de Jesus que é o nosso exemplo, mostra que em todo o tempo, o nosso Senhor, ele era dependente do Espírito Santo. No ato do Senhor Jesus se esvaziar e tomar forma de servo, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser o Filho de Deus, ele não deixou de ser onipresente, onipotente, ele manteve sobre si todos os atributos de Deus. Né? Mas enquanto na forma humana, ele decidiu não usar essas prerrogativas divinas para nos servir de exemplo. E passou a depender do Espírito. Como humano, ele dependia totalmente do Espírito Santo. Ele nos ensinou isso. Ele ensinou os discípulos quando manda de 2 em 2, quando mandou os 70, quando mandou os 12. Em Atos dos Apóstolos, ele fala que vocês precisam do Espírito. Esse texto que é base do estudo de hoje, Marcos capítulo 16, fala sobre o respaldo do Espírito Santo na evangelização. Diz lá que os sinais vão seguir aos que crerem. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. E aí diz a palavra que os discípulos, depois que Jesus subiu para o céu, os discípulos, em obediência a essa ordem, o último versículo, lá o versículo 20, diz que eles foram e ia pregando o Evangelho, e o Senhor confirmava, por meio de sinais e maravilhas, o Senhor ia atrás mostrando. Por que é tão importante a gente ter o Espírito Santo nas nossas vidas? Né? Por causa dessa capacitação. Mas eu penso que não só pela capacitação, porque é uma questão espiritual, obviamente, é uma batalha espiritual e a gente precisa dessa unção. Precisamos da capacitação, mas também a gente precisa, para que a gente tenha resultado na pregação, o respaldo do Espírito Santo. E o respaldo do Espírito Santo na evangelização é promovendo, de fato, promovendo a transformação nas vidas. Os milagres e sinais realizados no Espírito Santo como respaldo da pregação é algo que autentica o Evangelho. Nós fazemos parte de uma igreja avivada, de uma igreja que crê no Pentecoste. Pentecostal, graças a Deus. E a gente não pode abrir mão disso, né? De que na nossa pregação precisa ter cura, precisa ter revelação de Deus, precisa ter pessoas sendo libertas dos vícios, de forma sobrenatural. E quando isso acontece, por meio do poder do Espírito Santo, o Evangelho, a pregação do Evangelho recebe um selo de autêntico. Pode ser estranho, algumas pessoas podem até discordar de mim, mas eu vejo isso no ministério de Jesus, quando ele associa os dons e os sinais ao sinal do reino. Sim. A prova de que o reino está aqui é que são pessoas sendo curadas, pessoas são restauradas, sim, demônios são expulsos. Eu vejo isso em Atos, no capítulo 4, quando a igreja é perseguida e os apóstolos são incentivados a calarem a boca e não falarem mais de Jesus, e nós não podemos nos calar, eles vão presos, eles saem da cadeia, encontram a igreja orando, e aí juntos eles oram, pedindo assim, para que o Senhor desse autoridade e poder. Eles não pedem o final da perseguição, eles pedem autoridade e poder. Para quê? Para que mais eles tenham coragem e ousadia para enfrentar a perseguição, mas que mais sinais e maravilhas aconteçam para que o nome de Deus seja glorificado e que as pessoas conheçam a Cristo. Então a gente precisa crer muito nisso. Mais profundo, né? Sim, a presença do Espírito Santo na evangelização tem esses dois aspectos, capacitação, mas também de respaldo. Eu creio que nós temos a capacitação hoje do Espírito Santo em nossas vidas, vejo cristãos capacitados a pregarem. Eu sinto falta e desejaria ter muito mais a questão do respaldo, sabe, de mais sinais,
mais milagres acompanhando a pregação. O texto de Marcos diz isso. Os sinais acompanharão os que crerem. Eu creio. Assim, Amém. Que a gente tem que sair pregando o Evangelho, dizer, olha, estou aqui pregando essa palavra, Jesus, o poder de Jesus está sobre a minha vida, e eu vou orar por você. E Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. Uma das coisas que eu concluo também desse texto é que se você quer vivenciar estes sinais, eles acontecem mesmo no processo da evangelização, né? Sim. Então, assim, você começa a evangelizar, aí você vem aqui fazer uma oração, aí você chega lá, o capeta pega o cara. Né? Sim. Aí você lasca no capeta lá, sai com quente e 2 fervendo. O cara tá livre. Opa, sim, alguma coisa aconteceu aqui, né? Tá doente. O texto diz claramente, colocarão as mãos sobre enfermos. Mas é muito interessante que ele está nesse contexto de evangelização, né? Está nesse contexto de a igreja está presente no mundo, e estes são sinais de que Deus, por meio da igreja, de alguma forma, ele intervém na realidade do sim, ser humano, né? Não é uma intervenção ordinária, né? Ela é extraordinária, por isso recebe o nome de milagre, mas é isso que você falou, ela é um respaldo, né? Ela é uma espécie de afirmação de que aquilo que está acontecendo ali não é humano, aquilo é sobrenatural. Né? Sem essa presença, sem esse poder, o Evangelho ele é pregado, e até de uma forma audível, clara, como nós comentamos aqui, bonita. Você contextualiza, fica aquela, quase que uma maquiagem, mas não tem resultado. Não tem resultado. De fato, o resultado vem com essa ação sobrenatural, colocando o Evangelho, fazendo o Evangelho ter efeito num lugar, num espaço, numa família, no coração de alguém. E sabe o que é interessante? Quando Jesus envia os discípulos voltam e eles voltam entusiasmados, né? Sim. Tipo, mestre, olha, os coisas demônios eles obedecem, tal. Aí, você sabe disso, você fez isso, e a gente copiou da sua igreja, inclusive. Mas eu estava pastoreando uma igreja e o pessoal resolveu que ia orar pelo povo na rua. Né? Você fez isso na sua igreja. O projeto é Igreja na Rua. Porque nós copiamos. Aí, contextualizamos, melhor dizendo, né? Não chegamos a copiar tudo, né? E aí foi muito interessante. Chegamos lá o sábado, e aí os mais velhos não podiam sair, não podiam andar muito tempo, então ficar no sol, tal, ficaram na igreja e oração, irmão. Começou, da hora que começou até a hora que terminou, eles orando. E aí, a orientação era o seguinte, nós vamos para onde tinha as esquinas, saída de mercado e tal, com camiseta e tal, e aí você não vai falar nada, você vai falar assim, cara, eu posso fazer uma oração por você, eu sou um discípulo de Jesus, eu posso fazer uma oração por você? E alguns diziam, eu quero saber de Jesus, quero saber de nada, eu falei, quando fizer isso, você vira as costas e vai para o próximo. E aí, eram as 6 horas, hora do pôr do sol, o pessoal todo retornando, e aí a gente... E aí, gente, como é que foi? É impressionante, impressionante. Uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu nunca orei por ninguém. E hoje eu descobri o seguinte, só tinha eu e o cara falou, ora aqui, ora, vou contar minha vida para você. E contou, eu estou assim. Essa oração sua faz diferença mesmo? Faz uma oração para mim. Ele falou, pastor, eu tive que orar. Né? Então, veja que há um movimento, de fato, quando a gente passa a depender do Espírito, um movimento da evangelização, a gente começa a enxergar coisa que a gente não enxergava. Né? Uns voltavam assim, pastor, eu comecei a orar, a pessoa começou a chorar. E eles achavam o quê? Quem é que tem o poder de falar e as pessoas choram? O pastor. Sim. E eles começam a descobrir que não, é quem está debaixo da dependência do Espírito, cumprindo a missão da evangelização. Né? É só esclarecer para o pessoal de casa, foi um projeto foi ideia de jovens da igreja, né? E eu apenas organizei o projeto, chamava Igreja na Rua, e é a proposta bem simples. Fez uma camiseta, atrás escrito, posso orar por você? E era simples, a ideia era só ficar em um ponto estratégico e abordar as pessoas. Olha, sou discípulo de Jesus, se você quiser eu posso orar por você agora. Bem simples, irmãos. E dá uns sem 9 horas, né? Maravilhoso. Direto. Porque para a pessoa fazer o pedido, muitas vezes ela conta uma necessidade, ora,
E as pessoas às vezes ficavam admiradas assim, sério? Eu estou precisando mesmo, eu estou muito mal agora. E aí você ora e as pessoas emocionarem mesmo. E isso abriu portas lá para a gente conhecer os vizinhos da igreja no contexto. Foi interessante. Isso é muito interessante, né? Bom, estamos chegando ao final. Aqui no Tempo de Agir, pastor Alain, eu vou fazer como eu tenho feito, e eu junto aqui as duas questões aqui, né? No Tempo de Agir evangelize com fidelidade e criatividade, e dependa do poder e da ação do Espírito Santo. Então eu junto aqui as duas perguntas e digo assim, é possível evangelizar com fidelidade e criatividade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como podemos fazer isso debaixo dessa dependência do Espírito Santo? Ok. Um autor chamado Leslie Newbigin, foi por 40 anos missionário na Índia. Ele tem uma frase bem interessante, que ele diz assim que a melhor explicação da pregação do Evangelho é uma congregação composta por homens e mulheres que acreditam e vivem o Evangelho. É acreditar e viver. Isso já, por si só, já é uma maneira de pregar o Evangelho. Se a igreja é fiel a essa palavra e vive essa palavra, aquilo que está no nosso coração automaticamente vai ser comunicado a outras pessoas. Mas o fato de nós sermos fiéis ao conteúdo do Evangelho não impede que a gente use a criatividade, né? E usar a criatividade tem a ver com a contextualização que nós comentamos aqui. Até a lição fala, né, que a igreja ela precisa contextualizar seus projetos, seus programas, seus espaços evangelísticos, bem como a linguagem, de um modo que as pessoas da cidade possam compreender, né? E isso tem a ver com o nosso culto, criatividade no nosso culto, usando formas de que as pessoas possam compreender melhor essa palavra. Você pensar um culto levando em conta de que vai ter pessoas ali como os atenienses, que nada sabem de Bíblia, que nunca ouviram falar do Antigo Testamento. Vão estar ali sentados e a gente precisa explicar a mensagem do Evangelho de forma que aquelas pessoas possam compreender. Eu citei aqui, algumas semanas atrás, quando a gente estava na lição 8, de um almoço que a gente fez para os vizinhos, né? E a gente queria fazer um culto para os vizinhos. E aí a gente ficou em crise, porque toda a linguagem que a gente usava era uma linguagem muito para a igreja. Então a gente precisa escolher algumas palavras e dizer algumas coisas de maneira que os vizinhos que não são cristãos, eles se sintam incluídos nesse culto. Então escolher música que fale numa linguagem própria para eles. Isso é usar a criatividade, são maneiras, estratégias, né? A gente poderia formas criativas que você pode usar, recursos visuais, isso dentro do templo, usar formas, usar lá o data show, são formas criativas. As pessoas urbanas, elas são muito visuais, né? São acostumadas a assistir séries, assistir filmes, Netflix, né? Tem os estímulos das luzes da cidade, e muitas vezes você pode usar isso como um link cultural, usando os recursos visuais no culto para pregar o Evangelho. Você pode usar artes, teatro, pode usar a sua própria música da igreja como uma maneira de comunicar para essas pessoas a igreja. Eu vi um grupo de jovens, por exemplo, que evangelizava com teatro, bem criativo, que fazia esquetes, né, curtos de situações e crises, e chegava numa praça pública e do nada fazia um movimento ali, fazia um barulho em encenação, e aí quando isso chamava a atenção de muitas pessoas, fazia um negócio bem legal, né? Quando eles terminavam, alguém vinha com uma palavra rápida, ministrando a palavra. Usar o teatro como uma forma criativa é uma forma eficaz, né, no contexto urbano. Na igreja local, a gente usa, por exemplo, séries de pregações. Você vê o pastor usando a estratégia de séries, isso porque, num contexto urbano, as pessoas estão acostumadas em assistir as coisas em séries. E aí, quando a gente faz pregações em séries, tem esse aspecto, mas também
não pode ser qualquer série, tem que ser uma série que tem o conteúdo do Evangelho e que também comunique algo para a sociedade. Na igreja que eu estou pastoreando agora, a gente está pregando sobre felicidade, não é? Exatamente porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão aflitas, buscando essa felicidade, e a felicidade está no Evangelho. Está na palavra de Deus. Então, quando a gente for pregar para as pessoas, eu tenho aprendido isso, que na contextualização, você tem que ter o cuidado de responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Não é isso, pastor Samuel? Quais que são as crises da cidade? Quais são os problemas e os desafios da cidade? E aí você prega respondendo aquelas crises. Desafios, né? E qual o conteúdo que você usa? Só tem um que é a resposta, que é o Evangelho. O conteúdo é o mesmo, mas a forma são maneiras, né, de se fazer isso. Outra forma, que a gente está falando de criatividade aqui, né? Uma maneira é você também pregar. Eu citei aqui exemplos de jovens na rua, ou você usar o culto para atrair pessoas com criatividade. Mas você mesmo pode modificar a sua maneira de pregar o Evangelho pessoalmente, usando o que nós já estudamos algumas vezes nessa série de estudos, nessa série de lições, que é o que a gente chama de intencionalidade, né? Tem a questão da encarnação, que você se coloca para fazer, se envolver, mas tem a questão da intencionalidade, que nada mais é do que você aproximar de alguém com a intenção de evangelizá-la. E aí você pode fazer isso usando sua criatividade. Eu tenho usado, assim, eu tenho visto a minha esposa fazendo uns negócios interessantes. Como que ela se aproxima dos vizinhos? Ela faz amizade com os nossos vizinhos, usando a questão, por exemplo, da culinária. Ela faz uns quitutes bons, assim, né? Então, esses dias ela fez uns bolos lá e entregou para alguns vizinhos. E aí o vizinho fica assustado, assim, como assim? Não é comum, né? Não é comum. Por quê? Né? Como é isso? Não, é só porque a gente está chegando aqui agora, nesse bairro e tudo, a gente quer conhecer vocês. Meu nome é Silvana, o nome dela, né? Meu nome é Silvana, estou aqui. Já cria uma amizade, porque há uma dívida, né? E a pessoa sente na obrigação de retribuir. E comida dá sempre certo. Não? Eu tenho aprendido, por exemplo, de você fazer um cafezinho intencional, né? Você convidar um vizinho ou alguém para ir na sua casa, para passar um tempo só para ter a amizade. Por que que isso é intencional? E o que isso tem a ver com a urbanidade? É o seguinte, se mostra que o cidadão pós-moderno, ele não dá ouvido muito facilmente, não tem tempo, né? Então, para você ter o direito de ser ouvido, você primeiro antes precisa ouvir. Então, antes de você querer pregar o Evangelho para alguém, ouça a dor dessa pessoa. E diga assim, não, eu não quero falar nada hoje, eu quero só te ouvir. Por que você está triste? O que está acontecendo? E a pessoa vai te contar a história dela, vai contar a aflição dela, a dor dela. E aí, quando terminar, ela vai esperar que você diga alguma coisa, talvez você nem diga. Não, eu vou orar por você nesse sentido. O fato de você ouvir uma pessoa, de você demonstrar interesse pela pessoa, de você oferecer uma gentileza de uma comida, né, de um bolo, como eu citei aqui o exemplo, ou de você apenas ouvir, você faz com que aquela pessoa tenha uma dívida emocional com você. Né? É uma dívida de amor, que a Bíblia nos ensina a não dever nada senão o amor. Então, essa pessoa vai... Então, quando você for falar para ela, ela vai estar disposta a te ouvir, porque um dia você esteve disposta. Você estendeu, né? Então, a intencionalidade tem a ver com isso, você aproximar das pessoas de forma criativa, fazendo um carinho dando uma atenção, né? E que são maneiras de você usar estratégias suas, né? Maneiras suas de pregar o Evangelho. É aquela história do João Chinês, né? O João Chinês era João Chinês, porque ninguém sabe o nome dele, era um chinês
E que ele tinha essa estratégia, mas ninguém sabia o nome dele. Aí colocaram o nome dele, João Chinês, para a gente poder contar a ilustração. Ele disse que morava numa cidade na China e ele tinha muita dificuldade para pregar o evangelho e levar para que os chineses lessem a Bíblia. E aí, um dia ele teve uma ideia. Tinha um lugar, um riacho raso, né, que as pessoas molhavam os pés, né? E não tinha jeito, as pessoas tinham que passar por ali e molhavam os pés. E ele ficou à margem desse riacho, né, na verdade não era um riacho, né, era um raso de água lá. E ele diz, olha, eu estou oferecendo o serviço de atravessar para o outro lado. Aí você não molha os pés e nem molha as suas coisas. E como é isso? Sobe nas minhas costas. Aí a pessoa subia nas costas dele e ele atravessava para o outro lado. Aí, quando chegava do outro lado, dizia, quanto é? Ele disse, não, nada. Então, na cultura do chinês, o chinês não deve nada a ninguém. Dever. Não vai dever nada. E aí diz, não, eu tenho que te pagar. Diz, não vou te cobrar nada, que isso, foi uma gentileza. E aí a pessoa, não, vou ter que te pagar. Não, como assim? Tenho que pagar. E ele diz, então faça um favor para mim, leia esse livro. Aí dava um evangelho, o Novo Testamento. E aí esse João Chinês evangelizou centenas de pessoas com essa estratégia. Muito legal. Então, que estratégia criativa você pode usar na cidade? Verdade. As pessoas são tão fechadas na cidade. Talvez um gesto de gentileza, um convite para jantar na sua casa, um convite para estar junto com essa pessoa, seja, não sei, eu estou pensando aqui agora, maneiras que você pode usar. Eu vi uma vez, não me lembro onde eu vi, mas o pessoal ficava ali numa estação de trem em Nova York e ele, como é que era? Eu não sei se eles davam uma felicitação, ele dizia bom dia, alguma coisa assim, entendeu? Mas às vezes elogiava, a pessoa passava assim, muito bonita a sua camisa. E o cara passava, já ficava meio assustado, né? Bonita a minha camisa. E aí é interessante porque quando eles entrevistaram algumas pessoas, a pessoa falou assim, eu saí de casa hoje me sentindo uma pessoa feia. Estou muito mal, está acontecendo isso e isso na minha vida. E aí, por conta de alguns elogios que eles iam distribuindo, as pessoas se abriam, né? E para quem sabe, conhece um pouquinho dessa cultura americana, no Nova York, por exemplo, se você olhar demais para uma pessoa, ela chama a polícia. Quem dirá você parar ela para falar alguma coisa, entendeu? Então, assim, acabam sendo estratégias muito interessantes dentro dessa correria. Né? Mas todas essas estratégias não vão ter sentido nenhum se você não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem deu a ideia para o João Chinês, eu creio que foi o Espírito Santo. E se você estiver sensível ao mover de Deus, se você estiver sensível, Deus vai te dar essas ideias para quebrar uma barreira do condomínio. Como que você evangeliza um condomínio? Mas Deus pode te dar estratégia. O Espírito Santo está nesse negócio. Deus está fazendo um movimento, gente, de evangelização e pregação. O que a gente precisa fazer é só assim, se colocar à disposição e tentar ouvir, perceber, né? O que Deus está fazendo e dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa. Amém, amém. Pastor Alan, pode orar para a gente? Amém. E a gente chega ao fim dessa nossa lição de número 10. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de conversarmos, Senhor, sobre a evangelização na cidade. São grandes os desafios, as barreiras, aquilo que impede que a sua palavra chegue. E muitas vezes, Senhor, até mesmo a nossa falta de habilidade, de criatividade, de estratégias. Mas, nesse estudo, nós fizemos aqui essa reflexão dada pela Tua Palavra, e nós precisamos fazer a proclamação de um atalaia, de um embaixador, de forma audível, clara, de forma que seja acessível a todas as pessoas. Em nome de Jesus. E nós clamamos agora ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a ter estratégias, nos ajude a fazer a contextualização correta, fiel, para que os nossos vizinhos da igreja, para que os nossos companheiros, cidadãos da cidade, possam, meu Deus, ser alcançados por esse conteúdo maravilhoso que é o Teu Evangelho. Que nós sejamos fiéis à Tua Palavra, fiéis a esse conteúdo,
mas que o Senhor também nos dê estratégias para que nós possamos adaptar a linguagem, adaptar a forma, o conteúdo, para alcançar mais e mais vidas. E eu sei, meu Deus, que isso só é possível por meio da ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos encher, e que nós possamos ser luz na cidade, que nós possamos ser sal na cidade, porque nós carregamos em nós, ou levamos dentro de nós, esse conteúdo que é resposta a todas as crises, todos os dilemas do cidadão urbano. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do grego, do judeu e de todo cidadão da cidade. Nós cremos, meu Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que essa obra se realize. Eu oro desta forma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alan, mais uma vez, obrigado. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha ainda no decorrer dessa semana bons estudos e que no sábado você também estude junto com a sua igreja na escola bíblica. Que Jesus te abençoe e até a próxima semana.